Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para atualizar, para conversar sobre o Botafogo e os temas principais, né? O interesse do Botafogo no zagueiro colombiano Mina, a diretoria do Botafogo junto com o técnico Arthur Jorge já estão analisando o elenco do Botafogo para reforços na janela do meio do ano, e não só reforços, como também alguns jogadores podem sair do Botafogo. A gente vai conversar sobre isso e eu quero também falar sobre Júnior Santos, está jogando muita bola. Quero conversar sobre Júnior Santos. Não é que eu quero conversar sobre o Júnior Santos, temos que conversar sobre Júnior Santos. Mas antes, peço para vocês aquela moral. Pô, de graça, não custa nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro aqui do canal, só R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre a classificação do Botafogo para as oitavas da Copa do Brasil, né? Vencemos a equipe do Vitória ontem por 2-1 no Barradão. Ontem tivemos aqui a nossa live pós-jogo, sempre agradecendo a audiência da galera, marcando presença sempre. Você que não viu a live pós-jogo, vai estar passando nos cards aqui em cima ou no final desse vídeo, vai estar aqui do lado nos relacionados. Então o Botafogo está classificado para as oitavas da Copa do Brasil e vai receber, cara, 3.400.000 reais por essa classificação. Se a gente pegar, né, 32 milhões que o Botafogo já ganhou na Libertadores e agora 3.400.000 na Copa do Brasil, se a gente fizer aqui se a gente pegar Copa do Brasil e Libertadores, o Botafogo, cara, já faturou com as duas competições 38 milhões de reais. Isso mesmo, se a gente juntar a Copa do Brasil, se a gente juntar Libertadores, o Botafogo já faturou até aqui, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, que a gente está nas oitavas, 38 milhões de reais. É aquilo que a gente já vem falando aqui no canal, né? Você investe em bons times, em bons jogadores, e a tendência é sempre brigar na parte de cima da tabela e colher os frutos, né? Tenho certeza que daqui para frente o Botafogo vai faturar cada vez mais, porque quanto mais o time tiver melhor, a gente vai estar brigando sempre na parte de cima dos campeonatos, e isso traz dinheiro para o Botafogo. E já falando em janela de transferência, reforços, times bons, o Botafogo já está de olho no mercado, tá bom? Informação do Globo, a diretoria do Botafogo junto com o técnico Arthur Jorge já estão analisando o grupo, né? Esse elenco atual do Botafogo, e para ver ali quais as posições carentes. E por enquanto, quem acompanha aqui o canal sabe muitas coisas antes mesmo de sair, né? Eu sempre falei aqui, ó, o Botafogo no meio do ano, a prioridade vai ser meio-campista e um zagueiro renomado. Sempre falei aqui no canal, vai ser um zagueiro renomado e vai ser o meio-campista. A informação do Globo realmente é que o Botafogo já percebeu que as carências do elenco nesse momento é um meio-campista. Lembrando que o Botafogo tem interesse no Almada, mas tem que ver se o Almada quer jogar no futebol brasileiro, ele que está nos Estados Unidos, ou se ele quer ir para a Europa. E o Botafogo também já está mirando ali a zaga. O Botafogo quer um zagueiro para a janela do meio do ano. Falei aqui, né? Talvez o Barbosa possa sair para aliviar a folha, já que o salário dele é muito alto. E já falei aqui também, eu tentaria devolver o Pablo para o Flamengo, que também tem um salário alto, e eu manteria o Barbosa. Tenta devolver o Pablo, cara, para o Flamengo. Tem que tentar se livrar do Pablo e a gente mantém o Barbosa, porque se o Barbosa for sair, ainda não é certo, o Barbosa talvez possa sair porque ele é um banco de reservas hoje e tem um salário muito alto, né? Então o Botafogo, sabendo que o Barbosa tem um salário alto e ele não está muito feliz na reserva, talvez
possa acabar sendo emprestado ou até mesmo vendido, né? Talvez possa até ser vendido pelo Botafogo. Eu tentaria devolver o Pablo para o Flamengo para ficar com o Barbosa. Então, posições que o Botafogo vai atrás na janela do meio do ano, por enquanto, né? Meio-campista e um zagueiro. Lembrando que a gente precisa de ponta esquerda também. A gente perdeu o Jefinho agora por uma lesão. O Botafogo precisa de ponta esquerda, na minha opinião. Laterais, pelo que eu tenho de informação, parece que o Botafogo não vai buscar laterais, a não ser que o Botafogo consiga negociar o Marçal, algum lateral saia. Tirando isso, o Botafogo não vai atrás de laterais, porque a gente acabou de contratar o Cuiabano e a gente acabou de contratar também Damian, né? O Damian Soares chegou aí recentemente no Botafogo. Minha opinião rapidamente sobre isso. É reformulação que eu já venho falando aqui no canal há bastante tempo. Quem acompanha sabe, falei aqui, o Botafogo no meio do ano vai fazer uma reformulação. Alguns jogadores vão sair para outros chegarem com as características que o técnico Arthur Jorge gosta. Então o Botafogo já está de olho no mercado para trazer reforços na janela do meio do ano. Informação do Goal, o Botafogo tem interesse no zagueiro colombiano de 29 anos, Mina. Ele que vai ficar livre no mercado, ele que está jogando no Cagliari da Itália, isso mesmo, Cagliari da Itália, ele vai ficar livre no mercado, o contrato dele termina em junho, só que, segundo o Goal, Botafogo e Cruzeiro disputam a contratação do zagueiro colombiano, tá? Ele que tem 29 anos de idade, como eu disse, vai ficar livre agora no meio do ano. O Botafogo já fez contato com o jogador, o Mina. É aquele zagueiro que o Botafogo já tem interesse há bastante tempo, né? Recentemente, não sei se foi ano passado ou retrasado, ele quase veio pro Botafogo, quase fechou. Então o Botafogo já tem interesse no Mina há bastante tempo, só que agora tem a concorrência do Cruzeiro, tá? Como eu disse, o Botafogo já fez contato com o zagueiro, mas ainda não chegou a um acordo. Só que com a entrada do Cruzeiro agora na disputa, fica um pouco mais complicado pelo seguinte: o Alexandre Matos, que agora está no Cruzeiro, conhece bem o zagueiro, né? Quem não se lembra, o Alexandre Matos foi quem levou o Mina para a equipe do Palmeiras em 2016 e depois vendeu ele para o Barcelona. Cara, o Mina, ele jogou no Palmeiras em 2016 e depois ele foi vendido para o Barcelona. E quem fez essas negociações na época foi o Alexandre Matos, que agora está no Cruzeiro. Então o Alexandre Matos, por conhecer o jogador, tem uma certa intimidade, isso possa facilitar uma ida dele para o Cruzeiro. Dando minha opinião rapidamente sobre isso. Cara, o Mina, ele é novo ainda, 29 anos, é um zagueiro muito bom na bola aérea, na imposição física. Só que sabe quando você sente alguma coisa que, sabe, não é aquele zagueiro que me encanta os olhos, não. Eu venho falando aqui no canal há bastante tempo. Eu quero um zagueiro, cara, renomado no meio do ano. Eu tô sentindo falta de um zagueiro renomado no meio do ano. O Mina é esse cara, é um zagueiro renomado. Mas eu não tô com muito bom pressentimento com esse jogador, não. Ele é bom de bola? Ele é bom de bola. Eu gostaria? Gostaria. Mas eu acho que dá pra gente achar por aí zagueiros melhores do que o Mina. Pelo menos é a minha opinião. Dá pro Botafogo buscar um zagueiro melhor do que ele. Ele é bom, cara, mas assim, não é aquele que me enche os olhos, não. Mas dentro daquilo que eu sempre falei, né? Vamos buscar um zagueiro renomado para ser titular. Ele entra nisso. Agora, o meu pressentimento ali, não sei, não me enche tanto os olhos, mas se vier, eu vou gostar. Mas eu acho que o Botafogo com scout dá para achar zagueiros aí melhores do que o Mina. Pelo menos é a minha opinião. Mas eu gosto desse zagueiro, se vier, vai ser uma baita contratação do Botafogo, mas sei lá, eu acho... Alô, Botafogo? Botafogo, dá pra gente achar zagueiros aí mais interessantes, pelo menos é a minha opinião. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, aí eu vou conversar com vocês sobre o Romero, Hernandes, e a gente tem que conversar sobre o Júnior Santos, tá jogando muito. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, deixa eu conversar uma rapidinha com vocês sobre Romero
e Diego Hernandes. Ontem na coletiva pós-jogo, o técnico Arthur Jorge não deu prazo para voltas desses atletas. Abre aspas aí para o técnico Arthur Jorge, que ele falou o seguinte: ó, esse é um assunto que está entregue à direção. É mais uma decisão honestamente deles. É aguardar. Eu, como técnico, naturalmente quero todos disponíveis, mas respeito. Também participei da decisão. Vamos aguardar os desenvolvimentos mais próximos. Então, o técnico ontem, Arthur Jorge, na coletiva pós-jogo, disse que tanto o Romero quanto o Hernandes, a diretoria do Botafogo vai resolver o que fazer. As informações que saíram era que o técnico Arthur Jorge que iria decidir isso. Cara, de fato, a gente não sabe o que está acontecendo dentro do Botafogo. De verdade, eu nem descarto que talvez esses jogadores nem voltem. Será que voltam mesmo? Não sei. Será que o Hernandes pode ser emprestado no meio do ano? Uma rescisão de contrato com o Romero? Não sei, porque tá tudo muito confuso, sinceramente não sei. A gente nunca vai saber de fato o que eles fizeram. Parece que foi muito grave, porque o Botafogo tá abrindo mão desses jogadores em jogos importantes, então deve ter sido muito grave. É o que eu venho falando aqui no canal. A gente tem que confiar no Botafogo e a gente tem que confiar na comissão técnica. E para fechar, eu quero conversar sobre Júnior Santos, né? Ontem ele fez mais um gol na vitória por 2-1 sobre o Vitória pela Copa do Brasil. Se a gente pegar, são 29 jogos nessa temporada, 16 gols. Se a gente pegar gols e assistências, o Júnior Santos, ele participou mais de 20 gols. Se a gente juntar 16 gols que ele fez, mais assistências, o Júnior Santos, em 29 jogos na temporada, ele participou em mais de 20 gols do Botafogo até aqui nessa temporada, tá? Olha, pra mim, cara, o Júnior Santos é o principal jogador do futebol brasileiro nessa temporada. Claro, se a gente pegar números aqui, cara, o Pedro do Flamengo tá muito bem, o Maestriani do Atlético Paranaense tá muito bem, mas eu tenho certeza que o Júnior Santos até aqui é o principal jogador do futebol brasileiro, tá jogando muito. E são coisas que a gente tem que conversar, que é o seguinte: o Júnior Santos, ele tá com mais repertório, o Júnior Santos está com repertório que ele não tinha, tá tomando decisões corretas. A gente sempre pegou no pé do Júnior Santos, né? Porque ele nunca foi um jogador muito inteligente. Ele tomava algumas decisões erradas que deixava a gente bem irritado. Mas agora não. O Júnior Santos está tomando as decisões corretas e está executando também com perfeição. Ele está executando as jogadas com perfeição. Então, assim, melhorou muito, muito, muito mesmo. Não dá para falar que é de agora com o técnico Arthur Jorge. Claro, o técnico Arthur Jorge pode estar melhorando o Júnior Santos, mas ele já vem jogando bem antes mesmo do técnico Arthur Jorge. Então, uma baita temporada dele. O principal jogador do Botafogo, o principal jogador do futebol brasileiro, está jogando muito, muito mesmo o Júnior Santos. Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Sempre 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para não perder nada do que acontece no Botafogo. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.